Olá, empreendedora de Telêmaco Borba! Estamos aqui hoje para mais um podcast, nosso quarto podcast do Entre Elas. E hoje quero apresentar para vocês uma empreendedora maravilhosa que veio de Ponta Grossa para nos visitar. Ela é pontagrossense. É a Ana Baggio. Nós nos conhecemos através da Fran, lá do Hotel Solievo, e eu nunca mais fui a mesma pessoa depois desse furacão ter entrado na minha vida. E quero muito compartilhar esse furacão com vocês. Ela trabalha... Bom, vou deixar ela se apresentar, né? Então, vamos lá. Oi, Ana, tudo bem? Prazer em ter você aqui. Ai, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de estar podendo falar num canal que nem esse, também podendo falar sobre a importância que tem nosso trabalho e divulgar mais tudo isso que a gente faz. E realmente, depois que a gente se conheceu, né? Foi desde o primeiro contato online. A própria Fran disse que eu precisava conhecer você, né? Então, eu agradeço a Fran, um beijo para ela. Beijo, Fran, te amo. Beijo. E também agradeço tudo que a Fran faz quando eu tô aqui em Telêmaco Borba, Sim. o hotel que sempre me recebeu super bem, Sim. né? E hoje a gente também tem essa comunicação de serviços, que é o meu trabalho em relação à imagem também, né? Então, eu venho lá de Ponta Grossa com todo prazer, porque hoje meu objetivo com o meu trabalho como consultora é trazer a imagem para os estabelecimentos, não só a imagem para as pessoas e nem para tratar ela como moda, e sim tratar ela como aparência, comunicação e comportamento. Acho muito legal a forma como você também tem essa visão e a forma como você demonstra essa visão, né? Que é uma visão diferente em relação a consultor de imagens, né? Que tá tão batido, né? Ah, eu sou consultora de imagem, tá? Mas e o que você tem de diferencial? Você tem um diferencial. Você não é consultora. Na realidade, eu tenho vários de imagem, né? diferenciais. Então, eu quero muito que você conte a tua história para nós, assim. Porque você hoje é empreendedora, né? E como surgiu, assim? Como que o bichinho do empreendedorismo te picou? Na realidade, eu sou empreendedora já faz tempo. Antes a gente não era nem chamada empreendedora, a gente era chamada empresária, né? Então, eu trabalho faz muitos anos, desde os meus 14 anos, e desde o meu primeiro trabalho, eu nunca parei, né? Sou formada em administração de empresas, mas eu também cresci nesse mundo da moda. Minhas tias tiveram boutique, foram pioneiras de boutique em Ponta Grossa, então a gente sempre esteve inserida nesse lado de moda, de loja, de comércio varejista de moda, né? Então a gente sempre conheceu muito bem as marcas, conhece de costura, porque dentro das boutiques tinham as costureiras até então. Então, pense, há 46 anos atrás, as minhas tias montaram a boutique. Eu estava nascendo. Então, o comércio era muito diferente naquela época. Sim, sim. Então, a bagagem comercial que eu tenho, nós sempre ajudamos na boutique, nos natais, nas datas comemorativas. Então, tudo isso sempre esteve dentro de mim. Mas eu fui para uma outra área, fui para uma área industrial, de prestação de serviços industriais. Então, eu tenho uma bagagem muito grande dentro do ramo industrial, de processos de indústria e como que se desenvolve esse sistema. Mas essa aparência, comunicação e comportamento sempre esteve dentro de mim. Uhum. Sempre me chamou a atenção. Você é muito comunicativa desde Não, sempre. E assim, para mim, o estabelecimento tem que ter um bom atendimento, tem que ter uma forma de atender diferenciada. Então, hoje falo muito da experiência, né, no comércio, de você trazer a experiência para o cliente. Eu já tinha experiência lá atrás. Então, muitas ideias que eu tive, muitas coisas que eu fiz, principalmente dentro desse ramo industrial, já eram experiência, só que eu não sabia que isso era uma experiência. Porque não se falava vendia isso. Não, por exemplo, vou pegar um exemplo bem engraçado, que esses dias até eu lembrei. Quando a gente comprou uma empresa de compressores de ar,
para quem não sabe, compressor de ar, ele dá o ar, né, nos consultórios, nos hospitais, nas indústrias, muitos equipamentos pneumáticos usam ar de compressor. Então, a gente trabalhava com isso. Quando a gente comprou essa empresa, foi no ano de 2000. E eu comecei a estudar sobre compressor. Porque a gente tinha que atender, tinha que vender, então eram peças diferentes e tudo. E daí, naquela época, estava em alta ornamentação de balões com gás hélio. Sim, então, teve a época. Daí, nossa, estava em alta, todo mundo queria fazer aquelas ornamentações que vinham, voltavam, coisas no teto, e isso estava em alta. E daí eu falei pro meu pai, quero fazer isso dentro da nossa empresa. Eu nunca me esqueço que eu fiz os 15 anos, não foi os 15 anos, foi os 21 anos do mercado móveis lá de Ponta Grossa. Então, a gente sempre tinha uma inovação. Então, o mundo sempre teve inovação, sempre teve essa experiência do que a gente pode agregar de serviços dentro do nosso nicho de trabalho. Então, isso sempre teve dentro de mim, só que antes eu não tinha essa maturidade, sim, esse olhar, e eu fui aprender isso, acho que depois da pandemia, que daí a gente aprendeu a ser mais coisas dentro de um nicho só de mercado. E daí foi depois da pandemia que a consultoria de imagem entrou na minha vida através da loja, foi para trazer clientes dentro da minha boutique, e isso acabou tornando muito mais forte. Mas então essa boutique que era da sua vó, mãe? Da sua tia, da minha tia. Da sua tia, passou para você. Passou para nós. Daí, nós... eu e minha irmã do meio. A Ana Flávia. Vocês eram em duas irmãs que cuidavam da loja. Então, um determinado tempo, lá em 2018, a minha tia resolveu parar e passou a loja pra gente. A gente repaginou a boutique e continuou atendendo várias gerações. Mas a gente ia super bem, porque a gente atendia as amigas da tia-avó, as amigas da mãe, as amigas de todo mundo. Sim. As nossas amigas. Isso, o público tinha famílias, por exemplo, que a gente atendia até 4 gerações. E daí veio a pandemia. Daí, quando veio a pandemia, nós éramos totalmente analógicas. Então, a gente não era de postar no Instagram, de falar essas coisas. E a gente começou para trazer clientes para dentro da loja. Eu desenvolvi um projeto junto com uma consultora amiga minha. E a gente começou a aplicar cores, estilo e silhueta para as clientes. Ela aplicava essa parte, porque eu não era consultora até então. E eu fazia parte das vendas. E depois da pandemia, a gente começou a vender o estoque que estava parado durante a pandemia, quando a gente ficou quanto tempo de lockdown, né? A gente ficou quase um ano completamente fechado. E daí depois a gente começou a abrir 2 dias por semana. Então, foi muito difícil para o comércio, principalmente para o comércio da moda, que mudou a moda de ficar em casa, mudou o cuidado das pessoas com as roupas, mudou tanto a compra, né? Sim. Eles saíram do físico e foram para o online. Então, tudo isso foi muito diferente no nosso pensar em comércio e pensar em vender. Né? Tanto que eu brinco, não só comigo, mas com qualquer empreendedora. Eu sempre falo, hoje a gente tem que conhecer muito o nosso produto ou o nosso serviço, porque hoje vender é uma arte. Sim. Né? E assim, a gente tem que ter muito isso dentro da gente, porque não basta só... no caso da moda e da consultoria, não basta só, eu adoro moda. Não, você adora moda, você não vai vender moda, porque para vender moda tem que vender moda, não dá para adorar moda, né? Às vezes é até melhor que não goste da moda para vender moda do que adorar a moda, porque hoje, para a gente ser empreendedora, precisa toda essa, não só gostar, mas ser gestora, ser tantas outras coisas. Tem o mundo todo, né? Ser envolvido, né? Não é assim só, nossa, só porque eu gosto de me vestir ou de comprar roupas, eu vou trabalhar com isso. Não é isso. Na questão tanto da consultoria quanto da própria
do próprio varejo de moda, não basta só gostar de me vestir bem. É um passo, já é um além, né? Porque tem muita lojista que não gosta nem de se vestir, então... Direito. Né? Direito. Não se vestir. Ou não se Por vestir. favor, no entanto, certo. Mas, Se não, né? Não, Já vira recorte. Pode ser usado contra mim. Todas se vistam, por favor. Fique bem claro, né? Fique bem claro. Mas, então, esse olhar. E tudo isso eu misturei junto com toda essa minha bagagem profissional. E hoje, dentro da consultoria, eu trago esse olhar que as empresas precisam, as empresas, os serviços, principalmente porque vender serviço é muito difícil. Sim. Então, como eu já passei pelo serviço, como eu já passei pelo comércio, como eu já passei pela indústria, hoje o que eu garanto e são os meus projetos voltados para os estabelecimentos e para o varejo, que é a questão de comportamento, comunicação e aparência. Então, hoje, quando eu falo principalmente para a nova geração, que são os alunos, que eu dou muita palestra em colégios, e é muito difícil, porque são gerações diferentes. Sim. Né? Eu, a com atenção 40 deles, anos, né? A gente é uma geração totalmente dos 18, 16, que estão vindo para o mercado de trabalho. Mas o que eu falo para eles hoje, não basta só um currículo. O currículo, ele abre portas. A parte técnica, ela abre portas com certeza. Mas principalmente o teu comportamento, ele fecha negócio. Sim. Então, às vezes, você pode mostrar um projeto incrível, mas se você não tem uma boa comunicação, se você não tem um comportamento adequado, porque hoje a gente precisa de um comportamento adequado. A minha palavra de ordem sempre é adequação. Porque a gente estando adequada, estando pronta, a gente não perde uma oportunidade. Por isso que eu trago que a imagem é tão importante para a gente vender, né? Uhum. Então, e hoje a gente se vende. A gente se vende desde a hora que Sim, a gente levanta. com certeza. Né? Antes de dar bom dia, a gente se vende, né? Então, Então você conseguiu passar, assim, foram fases, e também você conseguiu enxergar além, na questão de, primeiro, a imagem pessoal você teve, e aí depois você foi falando, mas não é só a pessoal, também é o todo, é o em volta que também precisa ser moldado para passar o que eu quero passar, chegar onde eu quero chegar. Sabe, com Ana, a minha essa comunicação. É uma pergunta interessante. Eu acho que não, eu fiz a contramão. Ah, você fez ao contrário. Eu fiz a contramão. Nunca ninguém me perguntou isso, mas agora eu vou... Muito interessante. Obrigada pela pergunta. Entre elas. Entre elas. Entre elas, vamos falar sobre isso. Eu acho que eu fiz a contramão, porque eu sempre me preocupei com a minha imagem. Então, a minha imagem pessoal, eu sempre gostei de me vestir bem. Até de pensar, assim, em que lugar eu vou estar? Sempre. Isso desde pequena. Então, lógico que com a maturidade que eu tenho hoje, quando eu era pequena, a gente não ligava muito certas coisas. E porque também a gente tinha que obedecer muitas coisas também. Mas, por exemplo, eu fiz a contramão por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que gostava de roupas, né? Então, eu sempre comprava roupas. Para mim, nunca teve diferença roupa barata ou roupa cara, porque eu sempre gostei de me vestir. Então, não tinha problema se eu comprasse na loja de departamento, se eu ganhasse. Eu sempre dava um jeito de pôr a minha cara na roupa. E isso é desde pequena. Na minha roupa, nas minhas coisas, eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Eu sempre fui de lacinho, nananã, sabe? Tudo cheio de não me toque, cartinha escrita à mão. Isso sempre teve dentro de mim. Então, hoje, você me fazendo essa pergunta me faz pensar que realmente eu fiz a contramão. Então, como eu nasci numa família tradicional de Ponta Grossa, a gente sempre teve inserido em lugares bons, a gente estudou em escolas boas, então, assim, a educação a gente sempre teve. Nós éramos crianças comportadas, a gente precisava respeitar os mais velhos, então a gente sempre teve postura para as coisas. Lógico que às vezes a gente perdia ela, mas porque a gente era criança, perco até hoje, né? Fica-se de passagem que eu perco até hoje. Mas, voltando, né? Então, e daí eu comecei a ver que dentro do meu trabalho precisava disso. Então, quando eu era
criança já, ainda começando a trabalhar com meu pai me levava junto nos lugares. E eu lembro que eu ia muito em concessionária de automóveis. E eu achava um absurdo aquelas mulheres com aquelas roupas justas e com aquela maquiagem muito carregada. E eu falava, nossa, será que elas precisam disso para vender? Esses dias o meu pai até lembrou que eu falava isso. E eu tinha 14 anos. Olha... Então, isso sempre teve dentro de mim. Eu me incomodava com os meus colaboradores da oficina, que eles vinham sujos da lavoura, ou de uma oficina mecânica, ou de um industrial, eles vinham sujos de graxa e eles tinham que atender um consultório odontológico. Eles tinham que ir no hospital. Por quê? Porque era um outro lugar, era um ambiente mais limpo. Normalmente, dentro dos consultórios, o compressor é dentro do gabinete. Não, ou às vezes eles estão consertando o compressor e o paciente está na cadeira. Então, pensa, eles vinham, às vezes, da lavoura, vinham comendo mexerica. Imagina o cheiro de graxa com mexerica passando na roupa. Isso já era uma coisa que me incomodava. Nada contra a mexerica, né? Nada contra a mexerica, mas isso já eram coisas que me incomodavam da apresentação deles. Então, eu sempre brigava porque eu queria 2 uniformes, um para indústria, um para o lado industrial e o outro para o lado médico hospitalar. Então, veja, isso já são coisas que estavam dentro de mim. Nossa, que legal, assim. Por isso eu digo, a sua visão não era só você, era num todo, né? Sempre era foi. O ambiente em si, né? E essa parte também, essa parte de gestão de todo, porque eu já comecei como a filha do patrão. Então, daí tem 2 versões. A gente se lasca primeiro, né? Literalmente, né? Porque não é que a gente é filha do patrão. E eu era a única mulher no meu meio. Então, por exemplo, são muito poucas as referências que eu tive. E eu fiquei 26 anos no industrial. Então, era um mundo completamente masculino. E isso também já estava dentro de mim. Eu precisava me posicionar desde então. E eu tenho um currículo industrial que hoje eu entro em qualquer indústria pela porta da frente ou pela porta de trás. Não interessa. Por quê? Porque eu não tive ruptura nenhuma. Eu virei filha do patrão, eu era uma menina, eu cresci, eu era filha do patrão, eu fui esposa, eu fui noiva, eu fui namorada, eu casei e tive um currículo inteiro dentro disso. Então, essas rupturas de comportamento eu nunca tive. Então, todo mundo lembra de mim. Por exemplo, hoje eu venho a Telêmaco Borba, às vezes venho em Ortigueira, às vezes venho em Embaú. Quando eu não consigo a entrada pelo meu nome, que às vezes não conhecem a mim ou não conhecem alguém da minha família, eu pergunto se lembram da Arfifo. E eles sempre falam, porque eles eram meus clientes, eles já passaram por lá. Então, sempre tem uma conexão gostosa. Então, mesmo a empresa fechando há 10 anos atrás, ela ainda continua sendo lembrada. Sim. Então, quer dizer que isso faz parte do nosso currículo, da nossa imagem, né? E talvez essas pessoas que você lá atrás cobrou, de certa forma, né? Esse posicionamento, por exemplo, que você falou lá sobre as pessoas irem... os colaboradores ou ir com a roupinha limpinha. Eles hoje lembram e falam, né? Olha, eu aprendi com a Ana que tem que ser assim. Tipo, falam para os filhos. Então, tipo, foi uma sementinha que você plantou também lá atrás, porque né? quando a gente fechou o nosso CNPJ na época. Então, quando a gente fechou o nosso CNPJ, a gente foi de cliente em cliente. Por quê? Porque 3 colaboradores nossos ficaram com a empresa. Então, eles continuaram o nosso serviço. E eles estão abertos até hoje. Então, na hoje, excelência... As referências continuam, porque eles fazem exatamente o que a gente fazia. Então, lógico que hoje eles melhoraram, porque eles estão... Opa, o microfone. Porque eles estão sozinhos e tudo, mas eu não acompanho lá de vez em quando eles, mas eles utilizam tudo que eles aprenderam com a gente, né? Então, isso é muito legal, assim, de ver. Então, quando a gente faz um balanço, assim, da imagem,
eu vejo o quanto isso é importante. Por isso que eu levo a minha intenção é levar para os estabelecimentos de trabalho. Ai, eu tô lembrando. Eu tô lembrando de uma história que você contou a primeira vez que a gente conversou. E eu já vi você contando 2 vezes. É muito hilário essa história. Eu quero que você conte aqui pra nós. Lembra quando você me contou daquele moço que ia vender roupa para vocês do catálogo? E ele ia arrumadinho, mas acho que ele tinha cheiro, não sei. Ah, não, eram 2. Ou aquele da calça também. Ai, não, gente, eu vou dar o exemplo de como que a imagem vende, né? Então, na loja, nós tínhamos os representantes. Então, iam os representantes das marcas. Então, tinha um representante, né? Não vou dizer o nome dele. Tinha um representante não que ele era... a imagem. Não, até ele acho que não ia nem ligar. Mas tinha um representante que vendia uma marca e a gente comprava muito essa marca. E por comprar muito essa marca, a marca que a gente gostava, né? Vendia bem, usava as roupas. Então, minha irmã sempre falava para mim assim, o pedido tem que ser tanto. Vou chutar uma coisa. O pedido tem que ser 1.000. Mas chegava ele, todo cheiroso, usando a marca dele, né? Com as roupas que ele vendia, né? Todo pimposo, ele seduzia a gente. Daí eu experimentava, sempre eu experimentava as roupas. Aí ele elogiava, mas assim, tudo era bom. Ele tirava a roupa de dentro do mostruário para mostrar que aquilo era cheiroso. Tudo era lindo, maravilhoso. Lógico que se o pedido era para ser 1.000, ele virava 3, 4, facinho. Por quê? Porque ele envolvia a gente, mas ele envolvia na aparência, na comunicação, no comportamento. Ele fazia aquilo porque ele gostava da gente também, mas ele fazia com estratégia. Porque ele falava, se eu agradar, já diz isso, é bíblico, né? Já diz Santo Agostinho, tem que dar para receber. Então, se eu agradar as meninas, é lógico que elas vão comprar mais, né? Então, esse repertório, ter essas coisas para falar, daqui a pouco eu jogo o microfone. Tô vendo? Ter essas coisas para falar, meme. Isso encanta o cliente. Sim. Então, hoje, todo mundo fala dessas experiências, mas isso já existia lá atrás. A gente que veio dessa parte administrativa, dessa parte de comunicação, lá no marketing, lá de trás, já existia isso. Só que com uma pegada diferente, mais bronca, assim. Aí, tinha um outro vendedor que a marca até era legal e a gente nunca conseguiu comprar uma peça. Porque ele chegava, a van estragava, ele tinha roduela, ele suava o bigode. Ele suava o bigode dele, entrava na loja se limpando. Roduela. Entendeu? Roduela. 2 roduelas. A famosa pizza? E tem gente que acha, quando eu falo, gente, precisa passar desodorante. Tem gente que me olha com uma cara como que diz, nossa, tem gente que não passa desodorante. Tem. E tem gente que não sabe que precisa passar desodorante 3 vezes por dia. Isso é questão de imagem. Então, ele chegava assim, sempre era um problema. Mas a energia dele também não contagiava. Então, aquela experiência, eu olhava para ele, cofrinho apareceu. Então, eu olhava para ele e falava assim, meu Deus, a roupa tem cheiro dele. Eu associava, que lavar a roupa antes de vender. Eu não conseguia nem olhar, e quanto mais girar comprar. Então, quando eu falo que um estabelecimento ele tem que estar harmonioso, com aparência legal, para encantar o cliente, é verdade. Daí chega as minhas... o pessoal, quem me segue, né, fala, mas Ana Paula, eu tô vendendo. Eu sei que você está vendendo, mas o que eu trago para você é para potencializar as suas vendas, que é muito mais legal. E diferenciar a pessoa, né? E hoje, jogar ela para outro patamar, né? Não, e nesse mundo globalizado, seja o que a gente for fazer, é muita informação. Sim. A gente tem uma chuva de informações o tempo inteiro caindo sobre a gente. Então, tem vezes que ou a gente se centra, essa nossa autoimagem tem que ser muito coerente, a gente tem que saber o que a gente quer, a gente tem que ter foco. Por quê? Porque senão a gente fica vendo um monte de coisa lá e tudo isso que eu falo tem tanta verdade, é tão coerente que o que acontece? Antes da pandemia,
a minha loja era um sonho de 7 mulheres. Então, era eu, minha irmã, minha outra irmã, minha tia, o gato, o papagaio, o cachorro, todo mundo. Todo mundo dava palpite. Só que nós não tínhamos a estrutura, né? Então, foi um sonho que uma fundou, a outra pegou, a outra trabalhou e etc e tal. Juntamos e montamos lá. A loja era minha e da minha irmã do meio. Mas como nós éramos uma família muito unida, todo mundo dava palpite. Sabe aquela grande família, né? Bem aquela musiquinha, também motorizada. Daí, o que acontece? A minha mãe saía caminhar, daí minha mãe chegava e falava assim... Ai, a loja ali em cima tá com 50% de desconto. Acho que vocês também têm que fazer. Ai, ali no calçadão tem uma bolsa igual a essa, tá R$20 mais barato, acho que tem que baixar o preço. Ai, não sei o quê. Então, era tudo assim. Era aquele monte de informação e daí a gente ficava tão nervosa que a gente não sabia. Até para vender. Por exemplo, hoje eu atendo muitos lojistas, principalmente os lojistas de moda. Mas eles não sabem comprar. É muito difícil a gente fazer compra para vender de roupas, para fazer grade, essas coisas. Então, daí entra uma pessoa no estabelecimento. Estou usando o exemplo da moda, né? Entra uma pessoa e fala assim... tem cropped. Na minha loja não vendia cropped. A gente não era o estilo, não era o estilo das clientes. Mas daí o nosso coração já fazia tudo, porque uma pediu cropped. Daí a gente ficava preocupado com aquele cropped que uma comprava. Será que eu vou precisar pegar a cropped hoje, também? A gente, hoje, com o nosso trabalho, principalmente o meu trabalho, eu consigo focar a lojista para quê? Para que ela não fique pulverizada com essas informações e ela foque no estabelecimento dela para ela vender mais e melhor, através da aparência, comunicação e comportamento. Porque a comunicação não está só na venda, ela está na compra também. Então, digamos assim, você ajuda essa dona, essa lojista, a não ter o cropped, se não é o estilo dela, dando o exemplo do cropped, mas você faz com que clientes que querem cropped não cheguem na loja dela. Como se fosse isso, assim. Porque vai estar tão referência. O que eu ajudo é ela a trabalhar o estilo isso, vai estar tão no estabelecimento que a pessoa... dela para ela saber quem que ela tem que atingir. Isso, e o cliente também vai olhar e falar, aqui não tem cropped. Não, porque aqui tá não... bem definido. Ou seja o que for, né? Ou aqui não tem... A gente deu o exemplo do cropped, mas seja o que for. Por exemplo, uma coisa que sempre fica na minha cabeça, que é um exemplo que eu dou muito... Bem posicionada, seria essa a palavra. Bem posicionada, Por quê? Porque hoje, tudo isso que eu ensino dentro do meu treinamento, ou do meu programa, ou dentro da minha consultoria, é que ele melhora na compra dos estabelecimentos e na venda. E uma compra bem feita, ela vai vender muito mais. Consequentemente, vira uma venda. É só consequência, não tem né? como. Não tem como. Entendi. Quem compra mas bem... então o teu trabalho vende melhor assim, ainda. É tipo começo, meio e fim. Você não Começo, só meio e abre portas. Você não só dá ideias, não só mostra o que é certo. Você... encaminha a pessoa até o fim. Na realidade... E isso é bem legal, porque hoje em dia, o que tem muito? Tem muitas pessoas assim, te vendo isso para você melhorar aquilo. Só que daí a pessoa só joga a informação, né? Não, eu pego você. na mão. Isso, só, né? Que ele só joga a informação. E aí, a pessoa, a dona da loja, que se vire com aquela informação, né? O exemplo do cropped. O cropped está na moda. Então, eu vou te ajudar a comprar cropped. Você, no caso, né? Mas daí a pessoa não consegue vender aquele cropped, porque quem começou o trabalho com ela só ensinou a comprar e não como vender. Não, na realidade é o contrário. Ela só ensina como vender e não como comprar. Ah, é o contrário, entendi. Nossa, muito legal. Eu achei muito legal assim a forma como você conduz, e é isso que eu acho legal de você, porque eu fico encantada com o teu trabalho. Sou sua fã, você sabe muito bem disso. Obrigada, né? E você sabe que eu sou sua também. Recíproco, né? Mas rasgando a seda agora. Mas em relação a isso também, eu acho assim fantástico, né? Eu não vou falar top, porque ela não gosta que fale top.
É incrível, é Mas fantástico. eu vou linkar isso tudo que você falou, que eu dei os exemplos da moda, porque lógico que quando eu chego nos lugares e falo que eu sou consultora de imagem, todo mundo já acha que eu sou a policinha da moda. Né? Então eu já vou logo avisando que eu não sou uma calça 5 looks, que eu não sou a policinha da moda e que não precisa ficar com medo da minha pessoa, porque para mim mais importante que se vestir bem é o comportamento da pessoa. Sim. Que isso tem outras coisas que vêm por detrás disso. Eu acho muito bonito uma pessoa comportada, educada, ela é tudo mais, né? Uhum. Ela fala melhor, ela se posiciona melhor, enfim. Mas então, saindo da moda, porque você falou que gosta do meu trabalho, do jeito que eu conduzo isso. Então, hoje, trazendo para os estabelecimentos, eu não faço isso só nos varejos de moda. Lógico que ele é a minha base principal. Por quê? Porque a consultoria em si está muito ligada à moda. E todo mundo usa roupa para sair de casa, né? Lógico, salvo algumas exceções. But normalmente as pessoas nós falando normalmente vistam-se, por favor, gente, vistam-se. E eu também costumo dizer isso, que você estar bem, você estar adequado, você estar bem vestido, e não estou falando de dinheiro e nem que é porque eu preciso valor de peça. Dinheiro, não. Eu estou falando de você colocar a sua vestimenta para ir trabalhar, é uma questão de respeito pelo trabalho. Você colocar a tua vestimenta para você atender um cliente é sinal de respeito para com o cliente. Então, hoje, a sua aparência, a sua vestimenta é sinal de respeito por alguma coisa. A mesma coisa quando você é convidada para um casamento. Você não quer ir de qualquer jeito. Por quê? Porque você tem respeito a quem lhe convidou. As pessoas que vão de qualquer jeito, elas não têm respeito por quem convidou elas. Então, a gente tem que ter cuidar muito disso tudo, o ambiente que a gente vai, como que a gente se relaciona e como que a gente está trajado, porque isso é um sinal de respeito. Até quem cuida dos uniformes. Então, por isso eu fui trazendo isso tudo para o universo corporativo. Então, hoje, por exemplo, ano passado fui chamada num tribunal de justiças para fazer um trabalho que eles queriam que eu falasse para os estagiários. Foi aí que eu vi que a importância para os adolescentes, para quem estava entrando para o mercado de trabalho. Porque a dor do tribunal era os estagiários não se apresentam para o cargo que eles representam. E daí eu comecei a ver que o uniforme já tinha importância para mim dentro das empresas. E que agora ele tem muito mais. Olha só. Inclusive, tem uma historinha de uniforme para contar, antes de falar do teu coisa. Porque esses dias, uma amiga minha, que ela tem uma empresa de tornearia de peças, totalmente mecânica, totalmente industrial. E ela estava com problema de quebra de peça, atraso de produção, 2 colaboradores brigando, e ela não sabia o que era. E era porque eles trabalhavam confinados dentro de uma salinha desse tamanho, e um cheirava CC e o outro não aguentava o cheiro do CC do coleguinha. Então, isso tudo, ela teve que mudar o uniforme, o tecido do uniforme. Então, isso tudo é muito mais abrangente do que a gente pensa. Mas provavelmente, ela te cortando, perdão, mas provavelmente quando ela chegou para você, ela não tinha essa visão. Ela chegou com o problema. Não, ela chegou com o problema. Ela falou, descobri qual que é o problema dos dois. Um tá catingando. Preciso da sua ajuda. E daí a gente, com muito tato, muito ludicamente, a gente foi, montou um kit de higiene, falou de altos cuidados, e a gente muito sério, demos muita risada para promover tudo aquilo. Mas, assim, o objetivo foi concluído com sucesso, porque a gente conseguiu, hoje eles fazem campanha para quem se veste melhor dentro da oficina. Olha. A oficina é muito mais limpa. E daí, com isso, eu peguei e tomei posse que dentro dos ambientes de foi aí que mecânica, virou a chavinha também? Virou uma chave, por quê?
porque às vezes eles estão gastando em marketing, às vezes estão gastando nisso, às vezes eles estão gastando aquilo, e às vezes o problema é só de imagem, é autoimagem, é autocuidado. Sim, olha só como é legal, porque a questão do marketing, né, fazer propaganda nas redes sociais hoje em dia é o que há, né? E pensando nessa forma como você falou, é exatamente isso. Às vezes as pessoas veem a propaganda que é bem feita, paga para uma empresa muito boa fazer aquela propaganda de determinado lugar, loja ou que seja, né, parte de mecânica lá. Só que aí quando chega no estabelecimento não é tudo aquilo que estava na imagem que foi passada da propaganda. Sim. Então uma coisa não condiz com a outra. Aí o que acontece? O cliente que viu a propaganda se frustra, porque não está entregando dentro o que está mostrando fora. O que acontece na maioria das vezes. Por exemplo, em hotéis acontece muito isso. Às vezes você vê lá na internet lindas fotos e chega lá, é horrível. Eu já passei várias vezes com esse constrangimento. E não só isso. Às vezes você chega... Eu fui atender um estabelecimento esses dias em Curitiba e dentro da loja tinha várias coisas, ovo, alface, etc e tal. Gente, eu não sabia o que era loja, o que era quitanda, o que era. Então, a gente passa por certas coisas, mas esse universo me traz muita bagagem para o mundo real, né? Então, assim, eu não pareço ser, eu sou. Então, é isso que eu levo para os meus clientes. Que você não tem que parecer ser, você tem que ser. Então, se você gosta de se vestir bem, se vista bem. Entende? Não é para mim que você tem que se vestir. É para você mesmo, é para o teu trabalho. E daí, pegando um gancho para o teu trabalho, por exemplo, como eu consigo colocar a imagem dentro de todos os nichos de mercado, igual a gente se conectou, por quê? Porque você me contou do teu trabalho e hoje você desempenha um trabalho que é no rosto. Então, o nosso rosto é o nosso cartão de visita. Sim. Principalmente, não só para as mulheres, mas para os homens também. Eu vou falar uma coisa. Posso falar? Eu vou falar uma coisa. A minha consultoria de imagem não é voltada só para as mulheres, mas sim para os homens também. E os homens, eles estão se cuidando cada vez mais, estão cuidando do estabelecimento dele. E os homens têm uma coisa muito legal, eles são muito mais estratégicos na hora de atender e de vender. Então, hoje se fala muito do rapport, né? De você se espelhar, fazer o espelhamento da outra pessoa. Os homens eles vão com o relógio do cliente, com o sapato do cliente. Para quê? Para que eles já se conectem na hora que eles estão entrando. Olha como a imagem é importante. Principalmente chave, né? Quando eles são executivos de alta performance. O executivo de alta performance é lindo de ver, né? Porque ele é todo montado. Então, não, e dá orgulho, assim, da gente falar esse tipo de coisa. Por quê? Porque isso hoje tem acesso para todo mundo. Sim. Mas voltando a você trabalha com o rosto. Então, o rosto é o cartão de visita. Agora, imagine, chega daí aquela pessoa com aquela sobrancelha de Nike horrorosa, né? E dela quer ser linda como? Mas ela viu que lá na internet tá bombando, que ela Então, e nem sempre isso. Então, o meu trabalho, ele dá adequação pro teu trabalho para que a cliente saia o mais satisfeita possível. Por quê? Porque não basta só a sobrancelha estar certinha, você fazer o teu trabalho. Você precisa também do meu trabalho de imagem para que aquela sobrancelha ela esteja adequada à imagem que a empresária, que a empreendedora quer passar. Exato, como um todo, né? Como um todo, que aquilo esteja adequado, porque às vezes ela quer passar uma imagem e daí faz uma sobrancelha assim, né? Tipo um circunflexo. Não dá. Ou então tá faltando um pedaço, ou então não tá faltando. Então, hoje, a tua empresa, lá em Ponta Grossa, eu tenho, onde eu atendo fora, eu sempre tenho uma parceira igual a você. Para quê? Para que eu traga a qualidade do meu serviço e que ela esteja em boas mãos. Porque esse é o nosso cartão de visita. Com certeza. Hoje, o meu trabalho, ele é um
fomentador de outros trabalhos. Por quê? Porque eu preciso da estética tua para minha cliente estar bem, ou para o meu cliente. Eu preciso de pessoas que trabalhem com roupas para os meus clientes estar bem Você vestidos. forma uma rede, né? Uma rede. Vira uma rede. Uma rede de cooperação. Sim. Né? Esse é o legal, é por isso que eu gosto, e a gente se conectou também, porque eu gosto muito de fomentar isso também. Vai lá, faz a sobrancelha comigo e já começa a falar sobre cabelo. Olha, eu tenho fulana, porque o teu cabelo, né, ou o produto, ciclana, faz isso também e tal. E a gente vai virando uma rede. Porque se tá conversando com você, se tá fazendo a consultoria com você, confia em você. Confiou no seu trabalho, entregou a imagem dela para você melhorar, modificar, né? Então, quem você colocar de referência para essa pessoa vai confiar na sua referência. Não, e confia de olhos fechados. E isso é muito mais legal, porque antigamente, como que a gente fazia? Eu sei porque eu era dessa época. A gente, para entrar num estabelecimento, a gente tinha que pagar propina, digamos assim. Então, a gente pagava para fazer serviços no estabelecimento. E era assim que se chamava a parceria, antigamente, né? A parceria sempre foi paga, né? Então, eu quero fazer serviço lá na tua empresa, então quanto que se me cobra para me pôr lá dentro? Então, sempre ganhava uma comissãozinha. Né? Esse era o tipo de parceria que tinha antes. Hoje a parceria ela virou mais colaborativa. Sim. Mas em contrapartida o que funciona mesmo é dinheiro na mão. Então, quando a gente vem desse mundo associativista, que você me entende muito bem, porque você também faz parte dele, o mundo associativista, ele abre portas pra gente. Mas nem sempre todo mundo está no mesmo nível. No mesmo nível que eu digo, de empresas, de entendimento. Então, o que eu trago através da imagem para esse mundo associativista, que também foi o que conectou a gente? Que não é a imagem só do empreendedor, e sim a imagem do que ele faz, da empresa dele. Porque por trás de todo CNPJ tem um CPF. Sim. Então, a pessoa precisa saber o que ela quer com o produto dela, aonde que ela quer chegar, o que ela precisa fazer. Essa parte de gestão ela precisa ter. Então, o que acontece? A gestão é comportamento. Faz parte da imagem. Sim. E precisa estar aberta para viver esse processo. Para viver esse processo. Porque nem sempre começa lá de cima, né? Sempre. E ele não é fácil. Isso, na maioria das vezes vai começar e vai precisar passar. Então, foi esse associativismo que me trouxe mais enraizado ainda, que tudo que uma empresa precisa é questão de imagem. Para ela cuidar do financeiro dela e ter um financeiro saudável, ela precisa ter um comportamento saudável. Para ela cuidar do marketing dela, ela precisa ter uma comunicação legal. A altura dela, o nível dela, que transmita essa tanto aparência quanto comunicação verbal e não verbal, que isso serve tanto para estabelecimento físico quanto para o mundo digital. E daí, se ela precisa de vender, de um atendimento, de um comercial, ela precisa também de comportamento e saber o que é. E serve para todo mundo. Então, não adianta nada. Tem um cliente meu, ele tem uma metalúrgica. E ele achou, um dia ele achou um cliente no aeroporto, mas ele é dono. Então, ele estava lá na dança do acasalamento, escutou uma conversa, deu o cartão e vendeu. Tá ótimo. Aí ele reclama que a equipe dele não é que nem ele. Lógico que a equipe dele não é que nem ele, porque ele nunca passou para a equipe dele. Eu falei, você é bonito, você fala bem, você sabe o que quer, mas você não passa para a tua equipe esse poder. Ele não faz... espelho de outros eles. Então, né, às vezes as empresas não fazem esse espelho de outros eles. Para quê? Para que a empresa seja... E na falta dele, quem que vai fazer? Quem que vai dar o cartão no aeroporto? Eu sou uma que, se eu fosse colaboradora, daria o cartão no aeroporto, porque eu sou metidinha. Mas nem sempre as pessoas são assim. Elas não sabem até onde que elas podem ir.
E isso tudo hoje, por conta da internet, eu vou derrubar o microfone, por conta da internet, isso tudo está muito pulverizado. Então, as pessoas elas não sabem até onde que elas podem ir. Às vezes, elas acham que elas não entram no estabelecimento. Então, tem N casos que eu posso citar aqui sobre isso. Mas essa junção que a gente traz para o novo olhar do varejo, para o novo olhar do comércio, para o novo olhar dos serviços, hoje eu bato no peito e digo que são raras as consultoras que falam esse linguajar, né? Não, é sempre mais assim, ficar mesmo na imagem pessoal ali, né? Mas na imagem... Nossa, muito, muito legal e muito enriquecedor, assim, essa visão diferenciada. É por isso que eu queria muito que você estivesse aqui, para mostrar essa visão que você tem. Tanto a relação, nem é moda, é imagem mesmo. É imagem mesmo. Imagem que vende. Usar a nossa imagem como estratégia e ferramenta de vendas. Não só a nossa imagem, como a do nosso estabelecimento também. E eu tô sabendo que você tem alguns projetos aí. Conte para nós quais são os seus projetos. Um projeto novo que está surgindo, como você trabalha no seu projeto, dentro dos... Como que eu chego assim, Ana? Tá, quero ter um relacionamento com você. Um relacionamento com você. Quero ter um relacionamento com você. Bom, o relacionamento meu é muito aberto. Relacionamento para se ter um relacionamento comigo, comercial, lógico, né? Diga-se de passagem. Para se ter um relacionamento comigo, não, essa consultoria minha é muito aberta. Então, assim, primeiro eu ouço a dor do cliente, para daí eu traçar como a gente chama, uma estratégia de imagem para ele, ou para o estabelecimento dele. Porque nem sempre ele precisa de uma consultoria completa, ou nem o estabelecimento dele. Às vezes é uma coisa pontual. Por exemplo, agora eu vou atender um escritório de contabilidade, é super pontual, ela quer que fale de comportamento, atendimento e da vestimenta, para atingir um nível superior de clientes. Então, é super pontual, é uma coisa que a gente faz ali numa tarde, faz brincando. Só que o que acontece? Eu sempre costumo falar para o lado corporativo de ser, que não adianta só fazer uma vez. Por quê? Porque isso é que nem educação de filho. Tem que estar ali o tempo inteiro falando, exigindo, cumprindo. Por isso que é muito importante a empresa saber o que ela quer. Então, os meus projetos, a maioria deles que estão, né, sendo lançados e que vão ser lançados nessa área de comércio, né, de indústria, de serviços. Esse é o que faz meu coração bater mais forte, mas eu também atendo a pessoa física. Por quê? Porque não dá para não atender a pessoa física e só atender a jurídica. E também a gente está lançando. Então, o meu projeto ele tá indo para dentro do Sebrae, no Sebrae Tech. Né? Eu quero atender os municípios da região de Ponta Grossa. Sebrae é sensacional, né? Porque o Sebrae ele leva muito essa inovação, ele leva muito essa experiência e ele fala muito da imagem dos estabelecimentos. Então, no caso do Sebrae Tech, para empresas que querem fazer um projeto maior, que é o caso de hotéis, de postos de gasolina, de rede de farmácias, eles podem ser subsidiados até 70%. Então, essa foi uma das ideias que eu coloquei no Sebrae Tech. E a outra, mas também não precisa ser pelo Sebrae, pode ser comigo mesmo, que é o que eu faço normalmente. Então, eu estou aqui em Telêmaco Borba, vou para Ortigueira, tenho Castro, tenho Piraí. Então, eu tenho várias cidades e várias conexões. Porque essas cidades, principalmente do entorno de Ponta Grossa, dos Campos Gerais e dessas cidades que se movem... Você ia falar interior, né? Interior, mas é interior. Mais interior que o interior. O que acontece? Eu acabo trazendo o que tem de mais novo lá fora, tipo Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, que são parceiros meus que trabalham lá, então eu acabo trazendo para cá o que acontece. E também nesse lado do varejo. Então, a gente tem um sistema que foi desenvolvido, um sistema de gestão para lojas,
primeiramente, né? Que é um sistema de gestão. Me explica. Que isso é sis- muito novo para mim. porque agora Explodiu minha acabei de cabeça falar, agora. né, que eu tô trazendo novo. É um sistema de gestão. Então, o aplicativo como ela tivesse uma gestão da loja. E essa gestão, ela tá dentro tanto da gestão para se ter um varejo de moda saudável, como também para ter essa questão da imagem. Tá tudo dentro desse sistema. Então, a gente vai começar a lançar agora. Ela já tinha o sistema. Só que daí eu entrei com esta parte da imagem. Então, a gente juntou os dois serviços para quê? Para que o varejo seja muito saudável. Isso é uma coisa super inovadora também. Nossa, Queria que ter legal. um sistema desses quando a gente tinha a loja. Então, e daí o que acontece? Como esse sistema é tão inovador, a gente já está lançando para outros nichos também terem. Primeiro vai para o comércio, então outros varejos fora da moda, como joias, acessórios, óticas. Então Ele abrange vai tudo. indo assim. E a gente já está implantando ele. Isso é um projeto novo, já era um projeto do meu coração lá atrás, né? Há um tempinho atrás, que agora está tomando forma. Esse projeto do corporativo que só cresce, porque também, ao mesmo tempo que é uma coisa tão importante para a gente, empreendedores, né? Também é uma coisa que a gente vai numa batalha cultural, Muito. né? Porque as pessoas sabem que elas precisam se vestir para sair de casa, mas às vezes elas não querem admitir que elas estão mal vestidas. Então, é uma batalha cultural. E às vezes um simples mudar na vestimenta muda todo o atendimento. Muda muito. Muda muito. Você, contar o meu exemplo, né? Trazer para mim. Você chegou na minha vida, né, num momento em que, digamos assim, eu já entendia um pouco sobre isso, e depois você chegou, eu fiquei muito mais interessada, né? Brilhou meus olhos mais ainda, para esse sentido do saber se portar, né, em relação até à vestimenta, mas em relação à pessoa também, né? Não só a roupas em si, né? E porque assim, vou te dizer, menina, se você me conhecesse há uns 5 anos atrás, você não ia dar nem pelota pra mim. Te falando, sabe? Porque eu fui uma pessoa que fui entendendo e aprendendo também que sim, a imagem faz total diferença. E hoje, com eu já, né, digamos assim, com a influência que eu tenho dentro da cidade, eu já percebi que às vezes eu chego. A diferença que faz a gente estar bem aprumado, como os antigos diziam, né? Bem aprumado, né? Dentro de um local. A diferença que você faz. E não é por... Ai, nossa, agora ela virou metida. Que agora ela se veste bem, que agora não sei o quê. Que não. Não. É a questão de você estar bem posicionada e vender a sua imagem. Não, e então, no teu caso tem duas mudança, coisas assim, né? no teu caso, isso falando não me leve a mal, porque é falando do profissional. Sim, e sim. eu costumo dizer isso para você porque a gente tem que se colocar como exemplo, né? Você não só é privilegiada porque você me tem de graça, né? Então, assim, já de graça, já levanta as mãos pro céu, né? Porque se eu sou tão boa Senhor, de graça... Vamos orar agora. Senhor, obrigado pela Ana. Como que é aquela frase que porque você se eu fala? sou tão boa de graça, imagine pagando. Então, o que acontece? Não, mas eu vou pegar o exemplo do empreendedor. Do presente, sua você, presença já é um presente. Já é um presente. Ai, eu amo. Viu? Mas o que acontece? Isso tudo que você falou não é porque você precisa. Não é porque você precisa. Porque você pode continuar sendo a Ana da estética do mesmo jeito. Sim. Só que tem diferença. Primeiro porque você está cuidando da cara dos outros. Então, como é que você vai cuidar da cara dos outros e não vai ter uma cara ajeitada? Exato, né? Uhum. Por favor, se ajude.
né? Vai lavar essa cara. Então, é mais ou menos assim. Então, você trabalha com a beleza. Como é que você vai sustentar o teu trabalho? Como é que você quer elevar o teu trabalho? Porque a gente também não pode viver, ai, meu trabalhinho. Não, é um trabalhão. E outra, tá todo mundo aqui para ganhar dinheiro. Claro. Então, a gente quer ganhar dinheiro com o nosso trabalho e a gente quer Sim. atender clientes melhores e a gente quer sempre passar um nível adiante. E até quer que essas clientes também melhorem. Sim. Pra gente ir Pra juntas. todo mundo subir Aham, junto. Porque isso. quando a gente se eleva, a gente leva todo mundo Exato, junto, né? exato. Todo mundo se Porque eleva junto. é aquela coisinha da rede, né? Tá, eu entendi isso e a questão de trabalhar na beleza me fez obrigatoriamente entender isso, né? Eu fui percebendo ao longo do tempo que, assim, querida, passou de nível, passou de nível, passou de Sim. nível. E por esses exemplo, níveis se a você imagem não tem não que se também e se você não se Aham. comportar, daí o que adianta? O que adianta você ter um espaço legal Exato. que nem você tem? Aham. O E que adianta atender você de ter chinelo. você ter uma marca? Outra coisa, as empreendedoras, elas não entendem também, às vezes, muitas vezes, que elas ficam a céus à vida, que a marca delas É elas. é elas. Uhum. Então, se você tem uma marca forte, é graças ao que você se apresenta como marca forte, como que é a tua aparência na tua marca forte. E daí, então, e é esse ponto teu, né, que você cuida da beleza das pessoas, então você já tem obrigação de estar num nível que inspire as tuas clientes a sempre a querer mais e querer mais de você, né? E outra, porque você também, como presidente da Citel, por exemplo, você também está Citel num Mulher. cargo que inspira as mulheres. Sim. Né? Uhum. E que isso também tem que levar. Por quê? Porque daqui a pouco não é você, mas é outra. Que agora que começou Exato. tudo isso, Uhum. tem que continuar. Sim. Né? Uhum. É igual o prefeito de uma cidade. Se o prefeito foi tão bom, se espera que o próximo seja tão bom quanto. O Uhum. presidente é a mesma coisa. Sim. Só que quando a gente está num cargo que a gente tem voz e que a gente também dá voz a outras pessoas, a gente também precisa que essa aparência tenha respeito para com o tal. Não, e o mais legal é isso, né? Como a gente tá falando. Inspiração. Eu me inspiro em outras mulheres e outras mulheres se inspiram em mim. E aquilo vai virando vai girando e vai acontecendo. E a gente percebe isso, vai acontecendo. Muitas mulheres já chegaram para mim também e falaram, né? Citando o exemplo da Citel Mulher, nas nossas reuniões que a gente faz, né? A gente procura estar, né? Arrumadinho, né? No enquadradinho, né? Bonitinho. E aí elas chegam para mim e falam, né? Nossa, mas eu não tenho roupa. Nossa, mas não, ó, você tá sempre arrumadinha, então eu preciso também estar arrumada porque eu vou estar com você, né? Então o que eu faço? Eu também faço elas ir para o próximo nível. E Sim. como outras pessoas que eu também me inspiro fazem eu ir para um próximo nível. E Eu sou apaixonada por esse processo, assim, e esse sabe? processo é muito legal, porque o que eu sempre falo? A gente precisa... Uhum. A gente precisa ter essa consciência que não é para os outros. Então, lógico, eu ocupo um lugar, eu sou uma pessoa que trabalho com imagem, então eu preciso cuidar da minha imagem. Não adianta eu chegar aqui com uma roupa escafetada, o cabelo encebado, né, a unha mal feita. Por quê? Porque eu vendo isso. Então, como é que eu vou vender uma coisa que eu não sou? Porque é aquilo que eu falei já hoje. Uhum. A gente não pode só parecer ser. A gente tem que ser. Só que a partir de que isso torna-se um hábito na nossa vida, tudo fica melhor. Porque daí a gente não se veste para os outros. Principalmente nós mulheres, que Sim. nós gostamos de se vestir para tal coisa. Sim. Não, eu não me visto para os outros, eu me visto para mim. Uhum. Eu uso o que eu gosto, só que, lógico, tudo com adequação. Uhum. Adequação de lugar, adequação de postura, adequação de ambiente. Mas eu ponho o que eu gosto, eu uso o que eu gosto, a marca que eu gosto. E isso só cresce na minha vida. Então, esse meu jeito verdadeiro de ser acaba trazendo muito fácil essas coisas para o meu trabalho, tanto na área corporativa. E pontuando também essa questão de você falando desse meu jeito de ser, também a gente tá num momento em que é isso aí que as pessoas procuram também. A geração que vem hoje é aquela geração que procura assim, não...
eu me conectei porque eu gosto da Paula do jeitão da Ana, né? Do jeitão dela, do jeito de ser dela, né? Então, eu vou querer fazer com ela. Mesmo que outra talvez esteja num outro nível. Ou valor, né? Mesmo que o valor... Não, tem outra mais em conta. Mas eu gosto do jeito da Ana. Eu gosto da forma como ela lida com a situação. Então, eu vou fazer com ela. Eu vou estar com ela. Eu acho muito legal isso das gerações. Não é só valor... não é valor, é o produto ou o serviço que importa. É o valor da pessoa. Da pessoa. Da pessoa. Muito sabe? legal. E isso tudo Nossa, só traz adoro. bagagem pra gente, né? Adoro, Pro nosso adoro. serviço e tudo. Então Nossa, é muito que legal. delícia que foi o nosso bate-papo, Ana. Ah, muito eu que delicioso. adoro. Adorei, né? Adoro adorei. estar com você. Adorei, podia me convidar mais vezes. Já tá Porque, convidado. olha, assunto Não falta. falta, né? Nós estamos aqui e, ó, se deixar, a gente vai longe, né? Pra finalizar, Ana, eu sempre faço uma brincadeira com as meninas, né? Que é, assim, umas perguntinhas pra gente ficar sabendo dos segredos de vocês. Parte mais legal. Então, eu vou te fazer, assim, umas 3 perguntinhas pra gente saber, assim, sobre coisas. Ai, coisas. Coisas. Ai, que nervoso. Conte pra gente quem que é a pessoa que mais influente dentro da sua vida, na sua vida. Ai, são muitas. Algumas, Mas... assim, umas 2, 3, de referência, assim. Ai, eu acho assim, é que as minhas referências são muito pulverizadas, assim, de dizer, não, sempre foi coisas mais minhas. Eu acho que a minha tia Glessi, que era da loja, ela foi muito referência na minha vida, porque ela era muito parecida comigo, mandava gente, sabe? Então, assim, por exemplo, meu primeiro emprego, né, que foi num ateliê de pintura, foi um pouquinho, eu devia ter uns 12, 13 anos, ela era cliente da boutique, a que dava aula de pintura, e o ateliê era do lado da casa da minha avó. E a minha tia, ela chegou na boutique e falou assim, eu precisava de alguém que me ajudasse para fazer a embalagem, organizasse o lanche das alunas e organizasse a loja, que ela tinha uma lojinha, assim. Daí a minha tia falou assim, já sei, Ana Paula, vai lá, Ana Paula, vai. E daí eu fui, daí eu organizava o lanche, daí eu arrumava o lanchinho na bandeja, daí eu ajudava elas a arrumarem as pinturas, saí de lá sabendo pintar na porcelana, eu arrumava a loja, até hoje nós somos amigas, então assim, não que a referência fosse ela, mas ela me ajudava muito nesse sentido de comandar, que lindo, né? entende? Que bonito, né? Essas Delegar, coisas. né? Mas, por exemplo, eu e minha prima, a gente sempre brincou dentro do guarda-roupa da minha avó, com as roupas, né, colares, etc e tal. Então, é tanta referência, porque eu gosto de pessoas que são ícones da moda, eu gosto de pessoas que não são da moda, mas que falam muito bem, eu gosto de empreendedores que são antiguíssimos. Mas conta assim, então, uma famosa, assim, ou alguém, assim, da rede, assim, que todo mundo conheça. Uma que me inspira muito é a Cris Arcangeli, né? A outra aqui da comunicação que tá na moda agora, né? Que tá na moda agora, que é a Cíntia Chagas. Então, essas são pessoas que eu já seguia. Você quer ficar delas insuportável ficarem, igual assim. ela. Por exemplo, a Cris, não só a Cris Arcangeli, mas como todos aqueles que participavam do Shark, né? Então, eu já segui, eu sempre gostei desses programas, eu sempre tive antenada nisso. Então, e tem tantas referências. Ó, por exemplo, tem uma lá em Ponta Grossa, ela é dona de uma fábrica de carrocerias. E ela é uma mulher, pense, ela já é uma senhora, mãe de grandes amigos meus. O nome da fábrica é Fábrica de Carrocerias Rainha. E ela foi minha cliente durante muitos anos no industrial. E ela era uma mulher que me inspirava. Por quê? Porque ela trabalhava numa avenida totalmente masculina e ela cresceu na frente da carroceria com o marido, depois com os filhos, agora, e ainda continua lá. Aí esses dias encontrei ela no mercado e falei para ela, oi, dona Lourdes, tudo bem? A senhora é a única pessoa que eu conheço que é realmente uma rainha. E ela adora. Então, ela, para mim, ela é uma referência de mulher do industrial. Então, é tantas coisas. Mas que legal, que eu bonito, podia ficar, né? dá até um livro de tanta gente. Mas tem mais gente sem ser famoso do que famoso. E eu queria
muito que você deixasse para nós, assim, que conselho você ofereceria a quem está começando nessa área, mas pensando na questão da área do empreendedorismo, não só a sua como sim, na imagem. área de ser empreendedor. Isso, né? isso. O maior conselho que eu dou é que a pessoa tem que entender do que ela quer, né? O que ela vai vender, o produto ou o serviço que ela quer, tomar posse daquilo e cuidar dessa aparência, comunicação e comportamento, e principalmente da comunicação e do comportamento, às vezes até antes da aparência. Né? Ela é um conjunto. Por quê? Porque ela vai vender melhor, ela vai atender melhor, ela vai se postar melhor, ela vai sentar em mesas que ela quer. E não adianta. Quando a gente tem essa postura imagineticamente falando, que eu costumo dizer, a gente senta onde a gente quiser. E esse entorno faz muita diferença na vida da gente, né? E sempre dizem, um consultor amigo meu sempre falava que a gente é o resumo das 5 pessoas que estão o tempo inteiro junto com a gente. Então, a gente precisa do marido parceiro, né? A gente precisa e toda essa estrutura da imagem, ela muda toda a nossa vida. Desde a gente acordar, a gente não contrata mais qualquer pessoa, a gente não faz parceria com qualquer pessoa. Então, para os empreendedores que estão vindo, eles cuidarem de toda essa bagagem é o principal, porque tudo começa a dar certo, né? Essa adequação existe, né? Até no meu folder tem que um negócio para virar referência, quando ele é visto, notado e admirado por todos os seus clientes, que ele vira referência. Então, essa referência, quando ele é visto, notado e admirado, que está dentro da imagem do estabelecimento. Nossa, super, fechou. E a última, o que uma pessoa que desde... Como eu sei que você não está compromissada, eu consigo fazer essa pergunta para você? Eu tava esperando vir uma entrevistada que não tivesse compromisso. Que não tivesse compromisso. Ai, não tenho compromisso. O que uma pessoa que deseja te conquistar não pode fazer de jeito nenhum. Fora não ter a pizza. Como que você chamou? A Roduela! Esse é o primeiro ponto. Próximo. Essa tinha que gravar, né? Pra ganhar meu coração. Não, primeiro que pra ganhar meu coração tem que falar certo. Não que eu seja policinha das palavras. Ai, gente, mas hoje é muita gíria. Né? Eu que sou descompromissada, né? Por exemplo, me chama muito a atenção e um homem ele fica mais elegante ainda quando ele fala bem, né? Fala corretamente. Fala, né? Primeiro que fala, né? Porque hoje é tudo por mensagem. Então, assim, por exemplo, um áudio já me ganha meu coração porque tá falando, né? E se tornar mais interessante. Eu acho que essa coisa da gente ter história para contar, da gente rir das nossas histórias. Uma boa também. Conversa, então. Uma boa conversa me ganha, atitude me ganha, então assim... Abrir a porta do carro, por gentileza. Sim, não é só isso também, mas é que a gente fala muito desse negócio, assim, hoje as mulheres são muito rotuladas, assim, tipo, eu não preciso de ninguém. A gente precisa. Sim. Né? A gente precisa de várias pessoas. Sim, o ser humano precisa um do outro. E eu sou super defensora. Hoje eu não estou mais casada, mas vocês que convivem comigo sabem o quanto eu defendo um bom casamento, uma boa união. Sou super amiga dos maridos, sou influenciadora dos maridos também. E isso a gente torna. Mas eu acho que a pessoa, não só o homem, mas todo mundo que ganha meu coração, ganha nessas atitudes, né? Honestidade, lealdade, que faz parte do nosso comportamento. Nossa, que legal. Quer que eu passe meu WhatsApp também? Então, eu vou... Vamos colocar na tela. Vai que dá o ibope, né? Não, mas posso contar mais uma história? Conte, amiga, fica à vontade. Quando eu comecei eu chamo de tráfico, ou esse negócio que eu era muito analógica, né? Daí um dia a minha parceira lá do Instagram falou, precisa pagar, né,
como é que fala? Que tem que ir para frente a postagem, impulsionar. Ah, sim. Para impulsionar a postagem, eu tinha que fazer o tráfego, né? Então, eu tinha que pagar o tráfego. Aí eu comecei a chamar de tráfego, por quê? Porque daí um dia eu fiz um post que dizia lá, empresário, se você quer, né, mudar o seu negócio através da imagem. Gente, virou um Tinder. Virou um Tinder. Meu Deus do céu. E o pior, depois que eu fiquei tão braba, que eu descobri que cada um que entrava em contato, a gente paga. Sim. Então eu fiquei mais nervosa ainda, porque tinha de tudo. O objetivo não era esse. Gente, eu fiz, nossa, um pôster super bonito, bem escrito, né? Daí me chamaram. Eu falei assim, daí era, oi gata, tudo bem? Eu falei, gente, eu não, um nem feedback, do meu trabalho posso um feedback pra você, Ana, tá vendo? Ó, viu? Um feedback não. bom. As pessoas ficaram interessadas. Ficaram né? Ainda vou feedback trabalhar com bom. você. Então, assim, eu brinquei com ela. Falei, para de pagar esse tráfego. Chega, aí, para. Essas pegadinhas eu não quero. Não, mas brincadeiras à parte, né? Tá, não precisa você deixar o seu WhatsApp, mas assim, onde que eu te encontro nas redes sociais? Ai. Não, vocês me encontram como na página da consultoria, que é a APM Bajo Consultoria, né? Então, lá vocês podem mandar um direct, lá tem o WhatsApp para entrar em contato. Não precisa, não paga, pode entrar em contato. Não precisa pagar, sim. Pode mandar mensagem. Respondo todas, leio todas. E assim, na internet a gente está crescendo ainda, né? É um passinho de cada vez, sim. Mas a gente tem um trabalho muito fiel ao que eu acredito e ao que eu desempenho todos os dias, né? Ana, foi um prazer e uma honra minha ter você aqui dentro do projeto Entre Elas. A gente sabe da nossa ligação, né? Fora das câmeras aqui, tudo que a gente já conversou, já chorou, já sorriu juntas, né? Durante esse pequeno tempo, porque eu falei no começo e termino falando, você é um furacão, né? Você chega para realmente movimentar a vida, né? Nas mulheres que você consegue, né? Estou falando que mulheres porque é o nosso público, nosso né? nicho. Mas você com certeza consegue movimentar nós e consegue movimentar para lugares melhores, né? É só as mulheres saber que você vem para o bem. Ai, que né? bênção, né? Então, assim, é uma honra ter você dentro do projeto do Entre Elas, é uma honra receber você aqui, né? Te agradeço muito por ter vindo conversar, deixar todo esse conteúdo aqui para nós, que foi muito rico, né? Muita informação aqui, muito legal. E espero que você volte aqui com nós, né? Mais para frente de novo. E que você esteja com nós também lá no dia do Entre Elas, né? Ai, eu vou adorar. Não, você sabe que você pode contar comigo e isso é a parte do meu trabalho também. E a parte do meu comportamento e de tudo que eu acredito. Então, assim, eu sempre me coloco à disposição, porque eu acho que tudo que a gente faz pro bem, que a gente entende o que a gente faz, ele fomenta em termos de outras coisas. Sim. E o meu objetivo com o meu trabalho dentro da consultoria é melhorar. Não é melhorar as pessoas, mas melhorar os estabelecimentos. Eu sofro muito quando um estabelecimento fecha, que às vezes fecha por falta de gestão, que às vezes fecha por falta de atendimento, às vezes fecha por falta de contratação. E que eu quero que todo mundo tenha um empreendimento de sucesso. Então, por mais que a gente tenha tantas coisas difíceis no nosso país, na nossa economia, tem grandes oportunidades. E um pode ajudar o outro de qualquer forma. Então, esse movimento que a gente faz é muito legal também. E falando em ajuda, muito obrigada, viu, Ana? Você é muito querida. Mora no meu coração, você sabe disso. Também. E falando em ajuda, eu quero aproveitar e deixar aqui o gancho também, né? Que se você que está aí nos assistindo, nos vendo pela telinha, e você quer participar aqui de alguma forma, manda mensagem lá, ou pro Versão 90, ou Entre Elas, @EntreElasTB, que a gente vai com certeza também responder todas, né? E podemos trazer você aqui para ser entrevistada, contar a sua história de sucesso, e também para as pessoas que queiram nos ajudar, né, e aparecer o seu nome, o nome da sua empresa na nossa telinha, né, para a gente propagar mais ainda e aumentar mais ainda essa comunidade de empreendedoras aqui de Telêmaco Borba.
fala conosco também. É isso, gente. Terminamos o nosso 4º episódio, tá? Fiquem todas com Deus e muito obrigada. Muito obrigada.